Uma boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, véspera de feriado, dia 11 de outubro, para mais uma rodada de jogos da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Aliás, se você perdeu outros jogos, no canal a gente tem todos os jogos até o momento, eles ficam salvos aí, não são somente transmitidos ao vivo. Caso tenha interesse, basta clicar no link e ver o jogo de sua preferência. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E agora vamos para a vinheta de introdução. E vamos começar trazendo a classificação até o momento. A gente está na fase de grupos, a primeira fase da nossa Copa de Fundos Imobiliários. A gente já teve 2 jogos de cada um dos times do grupo A até o grupo F. A gente tem o RSR 11 isolado na liderança do grupo A, o HSML 11 no grupo B. A gente tem o RBRF 11 liderando o grupo C, o Tigar 11 liderando o grupo D, um empate entre HCTR 11 e CPTS 11 no grupo E, e no grupo F, o TORD 11 liderando, mas é um grupo bastante disputado. Na rodada de hoje, a gente vai ter jogos pelo grupo G, que envolve VRTA 11, KNCR 11, RDM 11 e ALZR 11. A gente tem o Iridium e RDM 11 liderando o grupo até o momento, antes de iniciar a rodada. E o grupo H, a gente tem um empate no momento na liderança com HGR11 e MCCI11 com 3 pontos cada um. E completam o grupo o BRCO11 e o BCFF11. Sendo que o BRCO11 a gente fez uma análise mais detalhada desse fundo. Foi publicada ontem em nosso canal. Vou deixar o link aqui para que vocês possam verificar também, caso tenham interesse específico neste fundo. Importante relembrar também o regulamento de cada partida, né, dos nossos jogos da Copa de Fundos Imobiliários. A gente tem que o fundo que estiver abaixo de 50% na distância entre a máxima e a mínima de 52 semanas recebe um gol. A liquidez média diária de negociação acima de 1 milhão também recebe um gol. O patrimônio líquido maior que R$ 1 bilhão recebe um gol também. Então, esses 3 critérios independem do adversário. E agora temos mais 3 critérios, que é o maior dividend yield entre os dois, a menor relação preço por valor patrimonial entre os dois fundos e o maior crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos entre os dois fundos. E aí o vencedor da comparação recebe um gol. Se houver empate, nenhum dos dois times tem o seu gol computado. E vamos agora então para a nossa primeira partida da noite. A gente tem a disputa entre VRTA 11 e RDM 11. São dois fundos que estão no grupo G e fazem a primeira partida dessa noite. E vamos lá então para o que cada um dos dois times trouxe em campo. A gente tem o VRTA 11, trata-se de um fundo de papéis. Ele possui aí uma grande parte dos seus papéis indexados pelo IPCA, e os setores principais aí a gente tem a construção civil e a área de alimentos. Já o Iridium IRDM 11 também é um fundo de papel. Ele tem como indexação mais relevante o IPCA, mas bem menor proporcionalmente do que o VRTA. E o seu principal setor aí dos seus papéis está vinculado à área de real estate.
Vamos começar então o primeiro tempo dessa partida. Deve ser uma partida bastante disputada, são dois fundos aí com características próximas, então devemos ter bastante emoção aí até o final da nossa partida. Começando com a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas, a gente tem o VRTA 11 com 24,2 e o Iridium com 23,6, números bastante próximos. E com isso, os dois fundos conseguem abrir o placar. A gente tem 1-1 até o momento. Analisando agora a liquidez média diária dos dois fundos, o VRTA tem 2,9 milhões e o Iridium 6,2 milhões. É um valor bastante alto do Iridium. Portanto, 2-2 até o momento no primeiro tempo dessa partida. Analisando agora o patrimônio líquido, a gente tem um patrimônio de 1,2 bilhões para o VRTA e 3,5 bilhões para o Iridium. Portanto, os dois conseguem marcar e a gente fecha o primeiro tempo até o momento em 3-3. Vamos para o segundo tempo agora, uma partida bem equilibrada, 3-3 no primeiro tempo. Então vamos começar agora comparando o dividend yield dos dois fundos. O VRTA está com 14,7% e o Iridium tem o dividend yield de 14,4%. Portanto, o VRTA 11 consegue fazer 4-3 em cima do Iridium. Analisando a relação preço por valor patrimonial, o VRTA está com 1,02, o Iridium com 1,09. E de novo, gol do VRTA, 5-3 e consegue abrir com bastante tranquilidade o placar nesse segundo tempo, sendo que o VRTA voltou bastante melhor aí do intervalo. Analisando o crescimento do dividend yield, o VRTA tem 18,1%, e o Iridium 11,9, e com isso o VRTA fecha fazendo 6-3 em cima do Iridium. Um resultado bastante importante aí para o VRTA. E com esse resultado, o VRTA 11 fecha a partida levando 3 pontos e o Iridium 0 ponto com a derrota. E vamos agora para a segunda partida da noite. O KNCR11 recebe o ALZR11, ainda pelo grupo G. Antes de iniciar a partida, vamos conferir o que cada um dos times traz em campo. O KNCR11 ele é um fundo de papel indexado quase que totalmente ao CDI. Ele apresenta aí como setores mais relevantes o de escritório e shoppings. Em compensação, o ALZR11 é um fundo de tijolo, classificado como um fundo misto, uma vez que ele apresenta imóveis de diversas categorias, sejam lajes corporativos, galpões, até data centers, e tem um resultado aí, uma composição de portfólio bastante interessante. Vamos ver como é que esses dois irão se sair nessa partida. Começando então o primeiro tempo, a gente vai avaliar a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. O KNCR11 tem 72,6 e o ALZR11 com 88,2. Portanto, fica em 0-0 o placar, ninguém consegue marcar nessa primeira análise. Vamos agora avaliar a liquidez média diária de cada um dos fundos. O KNCR11, uma liquidez de 11,4 e o ALZR11 de 1,5. E com isso, os dois conseguem marcar e a gente tem aí um primeiro tempo bem equilibrado, 1-1 até o momento. Analisando agora o patrimônio líquido, o KNCR, o patrimônio líquido de 4,7 bilhões e o ALZR11 de 0,7. Portanto, KNCR11 consegue fazer 2-1 e terminar o primeiro tempo à frente no placar.
Vamos agora para o segundo tempo da partida, está 2-1 até o momento para o KNCR11. Analisando o dividend yield, KNCR11 de 11,3 e a LZR11 por muito pouco, 11,7, consegue marcar e empatar a partida. Aliás, deixe no comentário, a partida está empatada até o momento. Qual é o seu favorito? Qual deles você acha que vai terminar vencendo essa partida? Um fundo de papel ou um fundo de tijolo? Analisando agora a relação preço por valor patrimonial, o KNCR11 está com essa relação em 1 e a LZR11 em 1,05. E aí, KNCR11 consegue fazer 3-2 em cima do ALZR11. Vamos para a última característica, o último ponto a ser avaliado dessa partida, que é o crescimento do dividend yield dos dois fundos. O KNCR11 tem um crescimento impressionante de 35,4% e o ALZR11 tem um bom valor de 25,8%, mas não é suficiente. E com isso, o KNCR11 encerra a partida fazendo 4-2 em cima do ALZR11. E com esse resultado, o KNCR11 consegue bons 3 pontos em cima do ALZR11, que está com a situação bem complicada no grupo G até o momento. Vamos agora para a terceira partida da noite. Pelo grupo H, a gente vai ter a disputa entre o MCCI11 e o BRCO11. Vamos ver o que cada um dos dois times traz em campo. A gente tem o MCCI11, é um fundo de papel indexado especialmente ao IPCA. Tem grande participação de imóveis logísticos e corporativos, e a maior parte dos seus imóveis no estado de São Paulo. Já o BRCO11 é um fundo de logística com vários imóveis aí com a característica de estar na última milha, né, no last mile. Inclusive fizemos um vídeo ontem no canal em que a gente entra em mais detalhes nesse fundo. Vale a pena dar uma conferida, e sendo que esse fundo tem um portfólio bastante interessante aí. Vamos partir agora então para o primeiro tempo dessa partida entre o MCCI11 e o BRCO11. Analisando a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas, o MCCI11 está com 25,2 e o BRCO11 quase na sua máxima em 98,4. Portanto, MCCI11 consegue fazer 1-0 em cima do BRCO11. Analisando agora a liquidez média diária, 3,1 milhão para o MCCI e 3,4 para o BRCO. E com isso, os dois fundos conseguem fazer o gol. Está 2-1 até o momento para o MCCI11. Analisando o patrimônio, 1,4 bilhões e 1,8 bilhões. Portanto, os dois conseguem marcar 3-2 e termina o primeiro tempo aí com o MCCI11 à frente no placar. Vamos para o segundo tempo agora. Vamos ver se o BRCO consegue uma virada em cima do MCCI ou se não o MCCI confirmando a sua vitória. A gente tem dividend yield de 12,7 do MCCI e 7,1 no BRCO11. E com isso, 4-2 para o MCCI11. Analisando agora a relação preço por valor patrimonial dos dois fundos, a gente tem 1,04 para o MCCI e 0,92 para o BRCO. O BRCO consegue recuperar um pouco, mas ainda a MCCI fica na frente. E vamos para a última característica desse primeiro tempo. A gente tem o crescimento do dividend yield, que foi 25% no MCCI e 0 no BRCO. Portanto, MCCI fecha o placar aí no segundo tempo, 5-3 até o momento. 5-3, placar final.
E com essa vitória, o MCCI 11 ele consegue levar 3 pontos e o BRCO fica com 0 pontos aí dessa partida. Vamos agora para a última partida da noite, é a disputa entre o BCFF 11 e o HGRE 11 pelo grupo H. São dois fundos aí de características bem diferentes, mas são fundos bastante interessantes aí. Vamos avaliar o que cada um dos dois leva para essa partida. O BCFF é um fundo de fundos, praticamente é o único fundo de fundos da nossa Copa. Ele tem uma participação mais relevante em fundos de CRI, o que privilegia aí o rendimento recentemente aí, com maiores índices de inflação e maior taxa de juros. E o HGRE11 é um fundo bastante conhecido aí de lajes corporativas, tem uma lista bastante interessante de imóveis, principalmente na região no entorno da Grande São Paulo. Vamos ver como é que ele se sai enfrentando um fundo de fundos. E início da partida, então, no primeiro tempo, vamos avaliar a posição entre a máxima e a mínima. 65,8% para o BCSF e 88,5% para o HGRE. Portanto, 0-0 até o momento, nenhum dos dois consegue marcar de início. Vamos avaliar a liquidez média diária, 2,6 do BCFF e 2,6 do HGRE. Então, os dois passam pelo critério de ser acima de R$1 milhão e conseguem aí fazer 1-1 nesse primeiro tempo. Analisando agora o patrimônio líquido dos dois, são 2 bilhões de reais para o BCFF e 1,9 para o HGRE, números bastante próximos, inclusive. Mas os dois passam no critério e fechamos o primeiro tempo 2-2, uma partida bastante equilibrada entre esses dois fundos. E vamos agora para o segundo tempo. A gente tem 2-2 o placar até o momento. Vamos avaliar o dividend yield dos dois fundos. O BCFF com 9,1, HGRE com 7,7. E com isso o BCFF consegue sair na frente, fazendo 3-2 em cima do HGRE. Olhando a relação preço por valor patrimonial, 0,91 para o BCFF e 0,87 para o HGRE. E com isso o HGRE consegue empatar 3-3 até o momento. Olhando agora o crescimento do dividend yield, a gente tem 4,7 no BCFF e 9,2 no HGRE. E com isso, no último momento, o HGRE consegue virar o placar e ganhar a partida aí no fechamento do segundo tempo. O HGRE, portanto, consegue fechar a partida depois de sair atrás. Aí tinha sido uma partida muito disputada e aí consegue fechar com 3 pontos. E com isso a gente encerra a segunda rodada. A gente já tem a classificação aí. No grupo A, a gente está com o RSR11 na frente com 6 pontos e o RBRP 11 com 3 pontos na sequência e com melhor saldo de gols do que o Vino 11, que está em terceiro. Já no grupo B, o HSML 11 está com 6 pontos. O VISC 11 e o BTLG seguem empatados em segundo aí. No grupo C, o RBRF 11 com 6 pontos e o VGHF 11, 4 pontos. No grupo D, o TIGAR 11 com 6 e o DEVA 11 com 4 pontos. O GGRC 11 tem 1 ponto e o BRCR 11, 0. No grupo E, a gente possui o empate entre o Capitano e o HCTR 11 na liderança, com 4 pontos cada um, e o MXRF 11 com 3.
No grupo F, o TORD 11 com 4, RBRR 11, 3, XPLG 11, 2 e XPMOL 1 ponto. No grupo G, com os resultados já dessa noite, a gente tem o VRTA 11 com 4 pontos e o KNCR 11, 4 pontos. O Iridium vem logo atrás com 3 pontos. E no grupo H, a gente possui o MCCI 11 com 6 e o HGRE 11 com 6 pontos. BCFF e BRCO 11 estão com 0 pontos até o momento. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.